O Império Napoleônico. Oi, meu nome é Cauã e eu tô aqui com o Lucas para falar um pouco sobre o nosso baixinho, amado e querido Napoleão Bonaparte. Mais especificamente sobre o Império Napoleônico, que correu pouco tempo depois da Revolução Francesa. Primeiro, vamos chegar lá no início. Como Napoleão se tornou imperador da França? Bem, todo homem que iria assumir o poder de imperador deveria ser coroado pelo próprio Papa e reis. Só que o nosso baixinho queria ser um pouco diferente. Ele queria se destacar entre os demais. E ele mesmo escolheu onde ele seria coroado. E esse local foi a Catedral de Notre Dame. E mais uma coisa que provavelmente você sabe. Não foi o Papa que coroou ele. Ele se autocoroou. Já que ele tinha um ego bem forte. Um pouquinho frágil, pra falar a verdade. Mas ele se achava autossuficiente o bastante pra dizer que ele era imperador. Que é isso, meu filho? Calma. Não achava necessário que outra pessoa desse esse cargo pra ele. Aquele cargo já é dele desde que ele nasceu. Ok. Napoleão assumiu o Império e foi assim que começou o Império Napoleônico. Mas o que aconteceu no Império Napoleônico? Teve alguma revolução? Alguma lei criada? O que aconteceu? O que Napoleão fez na França? Uma das coisas que ele fez foi instituir o Código Civil Napoleônico, que de certa forma aplicava a lei igualmente para cada hierarquia da França. Ou seja, você poderia ser, sei lá, um simples camponês, ou ser um civil, ou até mesmo um burguês. Vocês receberiam a mesma pena. Vocês teriam os mesmos crimes. Outra coisa que Napoleão fez. Provavelmente, quando você olhava aqueles filmes antigos, ou quando você estudou um pouco sobre o Egito e sobre a Grécia, você viu que a pirâmide hierárquica sempre colocou o rei em segundo lugar. Primeiro sempre foi a igreja, mas hoje em dia não é mais assim, e você provavelmente já parou pra pensar em que período isso acabou. E foi justamente no Império Napoleônico. Quer dizer que o Império Napoleônico foram mil maravilhas? É isso que eu entendi. Ter igualdade, a igreja não é mais um poder político. Pra mim isso é maravilhas. Tem algum problema nesse império? Bem, teve, já que teve algumas guerras, sendo a primeira delas ocorrida em 1798, pela segunda coligação formada pela Grã-Bretanha, Áustria, Rússia, Portugal, Império Ottomano e o Reino Nápoles. E já em 1800, a França derrota a Áustria na Batalha de Marengo. A guerra levou a França à crise financeira, que foi amenizada com a criação do Banco Francês, exercendo o controle da emissão de papel ou moeda, contribuindo para reduzir a inflação. Já em 1806, Napoleão derrotou o Sacro Império Romano Germânico e criou a Confederação do Ren, que reunia a maioria dos estados alemães e se autoproclamou protetor desses estados. Ele praticamente adotou os estados lá da Alemanha e é isso. Já em 1807, os russos foram derrotados na Batalha de Eylau e Fleur-de-Lys. Com isso, foi assinado o Tratado de Tilsit, no qual os russos tornaram-se aliados dos franceses. Com a derrota da quarta coligação, Napoleão tornou-se o grande senhor da Europa continental. Bem, eu acho que eu já falei demais, vocês já estão enjoados da minha voz, então vamos dar espaço para o meu amigo Lucas, que ele vai falar a partir daqui. Muito obrigado, Cauã, pelo espaço que tu me dá. E como vocês já sabem, eu sou o Lucas e hoje eu vim falar sobre o bloqueio continental. A França precisava consolidar os mercados consumidores na Europa, sob o domínio inglês, com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra. Com isso, o bloqueio consistia em proibir a todos os países europeus de comercializarem com o Reino Unido,
Porém, essa medida tornou-se ineficiente devido ao contrabando de produtos e à expansão do mercado inglês na América, e também por causa da comercialização discreta entre a Inglaterra e alguns países europeus. Apesar de terem concordado com o bloqueio continental, certos países europeus dependiam dos produtos ingleses e realizavam isso de forma que a França não percebesse. Junto a esse fracasso, o bloqueio gerou reações e revoltas nacionalistas por parte de populações dos países invadidos, como na Península Ibérica e principalmente a Rússia. Fim do Império. Em 1811, logo após a Rússia desrespeitar o bloqueio e abrir os portos aos produtos ingleses, Napoleão resolveu invadir e conquistar o território russo. Mas, devido ao rigoroso inverno e à forte resistência das tropas russas, impuseram uma imensa derrota aos franceses. A partir disso, Napoleão sofreu várias derrotas na Europa. Na Batalha de Leipzig, em 1813, a França foi derrotada pelos aliados, que formaram uma aliança composta pela Áustria, Grã-Bretanha, Prússia, Rússia e Suécia. Com a derrota, Napoleão foi obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau, renunciando ao seu trono e sendo banido para a ilha mediterrânea de Elba. O exílio. Durante os 10 meses hospedados em Elba, não aprisionado, Napoleão trouxe inovações à ilha, pois de acordo com o tratado, ele continuava com o poder de imperador, mas o seu poder governava apenas Elba. Com isso, ele construiu escolas, hospitais e entre outras construções civis, conquistando a confiança da população. Dito isso, Napoleão é considerado como herói e eternamente lembrado pela população de Elba. Enquanto isso, o nosso ex-imperador planejava a sua fuga de Elba. Então, no dia 26 de fevereiro de 1815, aproveitando a ausência dos navios britânicos e franceses que deveriam vigiar os seus movimentos, ele tomou um barco com a ajuda de homens que lhe eram fiéis, escapando da ilha e indo em direção à costa francesa, com o objetivo de assumir novamente o poder. Então, será que Napoleão conseguiu se tornar novamente o imperador desse império imenso? Bom, você só vai descobrir no seu próximo trabalho. Vai tomar no seu cu e me dá essa porra. Sai daqui, seu cachorro. Oi, meu chapa. Vai tomar no seu cu e me dá essa porra. Meu Deus do céu!